Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E o nosso contato agora do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da manhã, é com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto. Bom dia, Cosme. Bom dia a todos. Prazer falar contigo. Fausto, o que você vai trazer para a gente aí sobre essa questão do emprego? Saiu pesquisa aí recente falando que o Brasil em setembro criou novas vagas, mas o déficit ainda é muito alto, né, Fausto? Sim, Cosme. Bem, primeiro que qualquer dado que aponte para a gente geração de emprego é um dado importante, né? Ou seja, setembro gerou 313 mil novos empregos formais. Isso ajuda a gente a olhar um pouco para como está o processo de reabertura aí pós-pandemia. O dado do CAGED indica uma recontratação em todos os setores, principalmente no caso da indústria, que foi responsável por quase um terço da criação desses postos de trabalho. Do ponto de vista do momento, né, é razoável esperar que a partir da pandemia, né, ou seja, a partir da retomada aí da economia, conforme minimamente os postos a economia vai voltando a uma relativa normalidade, os postos de trabalho voltem a ser gerados, mas ainda num ritmo bem menor do que o necessário, né? Nós perdemos mais de 1.200.000 postos de trabalho aí por conta da pandemia, e agora a gente vem vendo mês a mês, nos últimos 3 meses, uma retomada de contratação. Agora, também é importante lembrar que quando a gente olha para os números no detalhe, a gente sabe que também esses meses, principalmente aí setembro, outubro, são meses que geram postos de trabalho, em especial, inclusive, na indústria, por conta das contratações de final de ano. A pergunta que se coloca para nós é o que vai ser aí 2021, em especial com o fim do auxílio emergencial, com o fim das estabilidades vinculadas ao programa de governo que reduziu jornada, e aí também tinha estabilidade de emprego para um conjunto grande de trabalhadores. Ou seja, nós temos aí uma série de questões colocadas para ver como é que o próximo movimento vai se dar. Nós perdemos muito posto de trabalho a partir de março, começamos a recuperar aí um pouco disso a partir de julho, e agora vamos ver até que ponto essa recuperação, ela de certo modo, ela vai se sustentar. Do ponto de vista do mercado de trabalho, o que a gente tem visto é um aumento generalizado da taxa de desemprego, e esse aumento da taxa de desemprego, ele vem principalmente pelo retorno das pessoas ao mercado de trabalho. O retorno das pessoas ao mercado de trabalho, porque durante o isolamento social, durante a pandemia, muita gente perdeu o seu emprego, mas também deixou de procurar trabalho. E agora que a gente está vendo essa retomada, esse grupo de trabalhadores retornando ao mercado. As vagas agora abertas normalmente são vagas vinculadas ao trabalho temporário ou vinculadas a um momento, né, um movimento aí, até por conta desse movimento de final de ano. Vamos olhar, vamos checar ainda, os dados ainda são bastante prematuros para a gente dizer que o Brasil está voltando a empregar de fato, e que a taxa de desemprego está cedendo. Na verdade, o que a gente está vendo é uma consolidação de um patamar bastante alto de desempregados, em que a gente vai oscilando a depender aí do momento, no momento da conjuntura, em especial esses momentos sazonais vinculados à contratação de final de ano, demissão de começo de ano, algo que é bem comum cotidianamente na história do mercado de trabalho formal. Agora, Fausto, parece que o futuro, né, próximo aí, por conta, você tocou nessa questão do emprego, vagas que poderiam surgir aí no final do ano, os temporários, né? Já tem vários indícios aí de que o mercado não vai contratar como, enfim, se esperava, e o que a gente pode esperar para o final do ano aí é que esse número não melhore, né? E que mais pessoas continuem aí no mercado desempregadas, e esse número de desalentados que assola o Brasil por conta da pandemia, deixaram de procurar empregos, tende a crescer ainda mais ou não, Fausto? Bem, eu acho que agora a gente está naquela fase de um olhar para o mercado de trabalho, porque por conta dessa movimentação pós-pandemia, que é uma pós-pandemia que nunca chega, né? Vamos lembrar que a gente já está com mais de 150 mil mortes,
há uma sensação das pessoas de que a pandemia começa a se reduzir no Brasil, mas a segunda onda aí de contaminação na Europa coloca em questão, de certo modo, este movimento. Nós vamos entrar nessa fase agora, nós entramos aí em meio à primavera, verão, e isso, de certo modo, influencia bastante esse momento, né? A gente vai ter que assistir aí nos próximos meses como é que o mercado vai se comportar. De alguma forma, é bom olhar nesse período como um período sempre diferenciado aí do ponto de vista da contratação. Nós não sabemos de fato como é que o comércio vai reagir, em especial no final do ano, agora com a redução do auxílio emergencial também, e em janeiro a gente vai ter aí basicamente o fim de todos os programas sociais vinculados à pandemia, né, que foi o auxílio emergencial e que foi os vinculados à MP 936, que reduziu o salário, reduziu jornada e, de certo modo, tem garantido o emprego de uma parcela bastante importante de trabalhadores. A partir de janeiro que a gente vai ter um pouco mais essa noção até que ponto a economia está voltando ou não a uma relativa normalidade. Agora, é bom lembrar, né, Cosmo, que a relativa normalidade agora no Brasil é uma normalidade com alguma coisa perto de 14 milhões de desempregados. É um patamar muito acima do que a gente já viveu e um patamar que, de certo modo, coloca um desafio enorme, né, para a sociedade brasileira como um todo, uma vez que a questão do emprego é central para a gente pensar o nosso desenvolvimento e o bem-estar das famílias, né? Acho que a questão do trabalho remunerado, a questão da garantia de alguma renda efetiva das famílias faz toda a diferença do ponto de vista social e econômico. Realmente, né, Fausto, 14 milhões de desempregados, estamos falando de uma população, quase a população, mais da metade da população de Portugal, né, só para mensurar os nossos ouvintes e telespectadores, e isso tem se agravar, você comentou muito bem, aí com essa questão do fim do auxílio emergencial, não à toa, as centrais sindicais, movimentos populares sociais, já chamam uma movimentação, uma manifestação, já para a próxima terça-feira, depois do feriado de finados, já pela prorrogação aí desse auxílio emergencial, por entenderem que a situação se agravará ainda mais e a gente não tem nenhuma sinalização de que a pandemia, de fato, seja controlada, não é, Fausto? É isso, acho que é importante a mobilização dos trabalhadores em geral. A manutenção do auxílio emergencial é fundamental para garantir a renda de um conjunto de trabalhadores, e aí, Cosme, em especial os trabalhadores informais, os trabalhadores que foram os que mais perderam renda e mais perderam empregos, né, ao longo dessa pandemia, e que de alguma forma conseguiram manter a sua sobrevivência, conseguiram lidar minimamente com essa situação a partir do auxílio emergencial. A redução já do governo, né, que o governo implementou aí de metade, né, ou seja, reduzir de 600 para 300 reais, tem influenciado já a economia para baixo. A gente começa a perceber, inclusive, que há muito mais dificuldade hoje dessas famílias de mais baixa renda, e a expectativa desse auxílio emergencial acabar já em janeiro é algo que preocupa bastante. A economia, em especial da periferia, em especial das regiões mais pobres do país, teve uma mínima sustentação a partir do auxílio emergencial, que sempre bom lembrar que foi um auxílio conquistado por dentro do Congresso Nacional, nunca foi parte do programa desse governo, e que de alguma forma, a partir da luta social e da luta do movimento sindical, por dentro do Congresso Nacional, esse auxílio foi criado. Agora, por outro lado, o seu fim, de certo modo, terá um impacto bastante significativo entre os mais pobres. E aí, quando a gente fala, não é só para a família, mas também para as economias. De certo modo, inclusive, uma parte dos empregos que não foram perdidos, que minimamente ainda você sustentou a economia, ela girou em torno desse movimento de econômico pelo mercado de trabalho vinculado ao próprio auxílio emergencial. Vamos lembrar que nas regiões mais pobres em relação ao Nordeste, por exemplo, ou mesmo nas periferias das grandes capitais como São Paulo, o auxílio emergencial foi fundamental para manter o comércio local, para manter minimamente a economia girando e minimamente o bem-estar dessas famílias. A busca pela manutenção e a reivindicação, como foi feito em março lá, né, como foi feito logo no começo da pandemia pelo movimento sindical, foi fundamental, e agora deve ser fundamental na busca pela sua manutenção. Então, dia 3 é dia de luta, dia 3 é um dia de luta pela manutenção do auxílio emergencial,
e a gente espera que o governo e o Congresso Nacional ouçam um pouco a voz daqueles que muito precisam. Agora, Fausto, muitos se questionam e muitos se perguntam também sobre o pós-pandemia, né? E quando a gente fala pós-pandemia, não é que, passou dezembro, chegou uma vacina, a pandemia já acabou. A recuperação vai demorar e ela será um pouco lenta, né? Qual a tua avaliação sobre essa questão? O que a gente pode esperar de um mercado aí no pós-pandemia? Lembrando que a recuperação vai demorar e ela será lenta. É isso, né, Cosme? A primeira questão é quando será o pós-pandemia, né? Até porque a gente está no meio de uma briga das vacinas aí, uma guerra de vacinas entre o governador de São Paulo, o presidente da República, e a taxa de imunização tem a ver com a quantidade de pessoas que de fato vão estar vacinadas no momento que a gente tiver a vacina. Então, acho que a primeira questão é quando isso virá, né? O que a gente chama de pós-pandemia. A outra questão é que a economia brasileira já vinha mal antes mesmo da pandemia. E agora, né, quer dizer, a pandemia, de certo modo, só agravou essa situação. A volta, como a gente fala, do ponto de vista econômico, ela não só vai demorar, como muito provavelmente vai demonstrar toda a instabilidade, né, e todas as dificuldades que, de certo modo, hoje a gente coloca sob as costas da discussão pandêmica, aí, de tudo que aconteceu em relação à Covid-19, mas a gente sabe que o Brasil tem problemas estruturais, em especial vinculado à desigualdade de renda, e que mantém o Brasil num patamar de pobreza bastante importante, né? Ou seja, o número de pobres vinha aumentando desde 2016, a renda vinha caindo e a taxa de desemprego vinha subindo. E essa não é uma realidade que aparentemente vai se transformar de maneira muito rápida, em especial porque o atual governo mantém uma política que, de certo modo, caminha para o aumento da desigualdade, para o aumento da taxa de desemprego e para a manutenção de níveis de pobreza bastante elevados. Não há grandes perspectivas para o próximo ano, porque a gente vai ter ainda o rescaldo, né, vai ter ainda que lidar para saber de fato o que é o fim da pandemia, mas acima de tudo a gente tem problemas econômicos bastante severos e que do ponto de vista do atual governo não há políticas efetivas de lidar com eles. A gente vai ter que esperar, vamos avaliando conforme vai se passando, mas por outro lado, né, a economia, a sociedade também clama por uma relativa normalidade aí que a gente não sabe bem qual é. Então vamos ter que esperar um pouquinho, acho que a gente vai olhando com mais cuidado, mas as perspectivas estão longe de ser perspectivas boas. Uma taxa de desemprego alta, um dólar que já está beirando os R$6, e ao mesmo tempo uma inflação, principalmente dos mais pobres, né, os alimentos começam com altas bastante significativas, e que vem reduzindo a qualidade de vida aí do brasileiro médio, principalmente das classes mais populares. Perfeito. A gente agradece aqui a participação mais uma vez do Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, obrigado, bom dia para você e um bom final de semana. Bom dia, Cosme, bom dia a todos, um bom feriado a todos e até a próxima. Abraço.